Senhor. Buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor aplique a boa palavra ao nosso coração. Seja adorado, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver dentro desse texto bíblico, esse nosso tema, de maneira mais especial, tá bom? Então, o Salmo 105, ele tem o seu contexto lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Eu não vou ler esse texto agora de 1 Crônicas, nós não vamos ter tempo para isso. Mas lá em 1 Crônicas, capítulo 16, o rei Davi está trazendo finalmente a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém mais uma vez. E a Arca da Aliança, nós bem sabemos, significa a própria presença de Deus, a face de Deus, o poder de Deus. E Davi, depois de vencer os seus inimigos, está trazendo então a Arca para dentro de Jerusalém. Nesse episódio, Davi entra dançando, a sua esposa não entende o que ele está fazendo, você poderia acompanhar isso lá no contexto geral de 1 Crônicas. Mas Davi convida Asaf e outros cantores para que então louvem ao Senhor. E dentro lá do hino que Davi entoa em 1 Crônicas 16, nós vamos encontrar diversos salmos. Um exemplo disso é que o Salmo 105 estará nesse louvor, como também o Salmo 96. Então aqui Davi está louvando, engrandecendo as maravilhas do Senhor, as maravilhosas obras que Deus realizou no meio do seu povo. Mas eu quero que você note dentro desses dois versículos que eles são regidos por três imperativos. E esses três imperativos são: buscai, buscai e lembrai-vos. Três imperativos na segunda pessoa do plural. O que Davi está dizendo é o seguinte: vocês devem buscar, vocês devem lembrar. Davi não está dando uma opção para o povo. Davi não está dando uma escolha, ele está dando uma ordem. É claro aqui o Espírito Santo através da vida do rei Davi. Então nessa noite eu quero que você saiba que essas ordens aqui são do Senhor. O Senhor está dizendo: busquem, busquem e se lembrem. Nós vamos ver do que nós devemos buscar e o que nós devemos lembrar. No versículo 4, nós encontramos o primeiro imperativo. Nós vamos trabalhar em cima deles aqui, tá bom? Buscai, olhem a sua Bíblia. Buscai o Senhor e o seu poder. Então, o primeiro imperativo, apesar de, na nossa língua, ser igual ao segundo imperativo, na língua original, eles não são iguais. Eu não sei se tem alguma outra versão aqui, pelo menos na minha, aparece duas vezes buscai. Eu sei que em outras versões vai aparecer também busquem. Mas nós vamos enxergar dentro do contexto geral e na língua original que essas duas palavras elas são diferentes. Elas significam coisas diferentes, que são importantes para nós aqui. Então, primeiro buscar, ele significa alcançar, tentar obter, investigar, buscar cuidadosamente. Nós vivemos um mundo, queridos irmãos, que tem diversos tipos de busca pessoal. Nós, por exemplo, queremos buscar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, um emprego melhor, talvez uma situação familiar melhor. Nós buscamos essas coisas. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, e é claro, essas coisas não são ruins, tá bom? Essas coisas que nós buscamos por esse mundo afora não são ruins, em sua grande maioria. Nós estamos nesse mundo, desfrutamos desse mundo. Mas a palavra, ela rege para nós aquilo que nós, de fato, devemos buscar, em primeiro lugar. E a palavra vai dizer aqui, buscai o quê? O Senhor. Perceba você que esse buscar, esse investigar o Senhor, essa palavra Senhor é Yahvé, Yahweh. Pelo menos na minha versão está aqui com a letra maiúscula, não sei se na sua também. Então, esse Senhor, esse nome Senhor, o nome que o próprio Deus deu a si. Como ele fala lá para Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 14, você pode olhar lá. Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor fiel, poderoso, santo, controlo todas as coisas, soberano. Então, quando aparece essa palavra para nós, buscai, investiguem, busquem cuidadosamente esse Senhor que é santo, que é poderoso, que é amoroso, que é fiel, que é soberano, que controla todas as coisas.
A palavra está nos mostrando aquilo que nós devemos buscar. E é esse Senhor. Quando nós olhamos para buscar o Senhor e para essa palavra investigar, não existe outra forma de investigar, não existe outra forma de buscar cuidadosamente se não for através das Escrituras. Das Escrituras. É através das Escrituras que nós buscamos o Senhor. É através das Escrituras que nós nos voltamos para o Senhor. É através das Escrituras que nós podemos conhecê-lo mais. Nós, como cristãos, temos a necessidade de conhecermos ao Senhor. João Calvino dizia que se nós não conhecermos a Deus, nós não podemos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos conhecer a Deus. A grande glória é no conhecimento de Deus. Olha só comigo, Jeremias, capítulo 9, abra aí a sua Bíblia. Jeremias 9. Versos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Perceba que a grande glória do homem não é na sabedoria, não é na força e também não é nas riquezas. É muito interessante porque são exatamente as três coisas que nós, como homem, e o homem aqui é ser humano, buscamos: sabedoria, força e riquezas. Mas o Senhor vai dizer: não se glorie nessas coisas. E aqui quando o Senhor aparece dizendo no verso 23, assim diz o Senhor, quando o profeta diz, é como se o Senhor segurasse aí no colarinho da sua blusa, segurasse você pelos ombros e dissesse: ouçam o que eu tenho para dizer para você. Não se gloriem nessas coisas, que são coisas boas. Conhecer ao Senhor. Volte para o Salmo 105. Quando nós não conhecemos a Deus, nós não podemos adorá-lo verdadeiramente. Hoje pela manhã nós ouvimos da Andréia, no momento de louvor, que quando nós vamos adorar a Deus, nós precisamos passar pelo reconhecimento. Então, quando nós não conhecemos esse Deus, nós não podemos adorá-lo verdadeiramente. Nós precisamos conhecê-lo. Então, é muito interessante notar que essa palavra, no verso 4, ela significa conhecer intelectual. É um conhecer racional. Romanos, capítulo 12, verso 1, abra sua Bíblia. Verso 1 e 2, que é o nosso tema anual da igreja. Romanos, capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas igrejas, tristemente, estão tentando conhecer ao Senhor e adorar ao Senhor com as emoções, com os sentimentos. Elas focam no sentimento. Você pode ligar a TV, colocar em determinado canal e você vai ver a igreja abarrotada de pessoas, cheia, lotada, buscando conhecer a Deus pelos sentimentos, pelas emoções. Quando Paulo está escrevendo isso aqui aos Romanos, ele não está dizendo que o nosso corpo deve ser frio, deve ser morto, não. Existe fervor. Eu não sei se você não consegue, se você não dança aí maravilhosa graça, tem que me segurar lá no fundo. Existe fervor no coração, alegria em estarmos diante do Senhor. Mas o nosso culto é racional. Então, quando nós vamos diante do Senhor, nós precisamos conhecê-lo racionalmente. Você conseguiria citar para mim, se eu perguntasse para você, um atributo de Deus? Vou piorar a situação aqui. Um atributo incomunicável de Deus? Um atributo comunicável de Deus? Você conhece o Senhor? Você conseguiria citar isso? Porque Deus é os seus atributos. Deus é os seus atributos. Você consegue investigar as Escrituras e encontrar esse Senhor? A pergunta que deve ser feita é: a quem você tem adorado se você não o conhece? Então, a palavra buscar aqui significa investiguem. Busquem cuidadosamente, minuciosamente, tentando encontrar
tentando encontrar um tesouro escondido. Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Você pode abrir comigo, tá bom? Provérbios 2, do verso 1 ao verso 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós encontramos dentro desse texto uma das mais maravilhosas promessas que o Senhor nos faz quando nós estamos buscando. Sabedoria dentro do livro de Provérbios, ela é tida muitas vezes aqui como uma mulher que clama, uma mulher que convida a sua casa, tá bom? Uma mulher mais perfeita do que as outras, ela é comparada com isso. Mas essa sabedoria dentro do livro de Provérbios significa conhecer a vontade de Deus. Então, quando nós lemos esse texto aqui, se nós buscarmos conhecer a vontade de Deus como a prata, como tesouros escondidos, procurarmos a vontade de Deus, então nós vamos entender o que é temer ao Senhor, reverência, honra, adoração. Quando nós não buscamos nas Escrituras o que é a vontade de Deus, então nós não conseguimos adorar verdadeiramente a Deus. Nós devemos fazer como os bereanos faziam enquanto Paulo pregava. Lá no livro de Atos você pode encontrar essa história, esse episódio. Paulo pregava e os bereanos investigavam dentro das Escrituras se tudo o que Paulo estava dizendo era verdadeiro. Então, enquanto eu estou pregando aqui, façam isso, por favor. Quando o pregador subir, você deve pesquisar aí na sua Bíblia se o que a Bíblia está dizendo é de fato, é verdade. Porque senão você vai poder ouvir qualquer coisa, irmão. E você, infelizmente, vai seguir. Mas nós nos submetemos às Escrituras. Mesmo sendo difícil, muitas vezes nós nos submetemos às Escrituras. Nós precisamos investigar, buscar cuidadosamente a esse Senhor nas Escrituras. É através das Escrituras que nós vamos conhecê-lo. É através das Escrituras que nós vamos conhecê-lo. Você tem aí nas suas mãos a palavra de Deus. Ela foi soprada por Deus. O texto que nós sabemos de cor, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e também 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para nós, a palavra inspirar seria puxar o ar, certo? Mas aqui, na língua original, o que está escrito é expirar. Deus soprou a Escritura. Então, a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E como é que nós vamos descobrir como agradar ao Senhor se nós não obedecemos à Escritura? É certo que eu sei que você quer descobrir a vontade de Deus, sim ou não? Nós queremos descobrir a vontade de Deus. E eu pensava, Senhor, com quem é que eu vou casar? Na verdade, eu tinha certeza, irmãos, e eu ia lutar por isso. Louvado seja o Senhor, porque Ele respondeu a minha oração. Nós queremos descobrir a vontade do Senhor quanto ao futuro. Nós queremos descobrir a vontade do Senhor, a vontade decretiva, a vontade oculta, como em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, eu sei que quando você quer descobrir a vontade do Senhor, você está perguntando essa vontade decretiva, oculta, essa vontade que está quanto ao futuro, essa vontade que nós não vamos poder conhecer, porque nós não vamos ser capazes de entrar na mente de Deus. Mas nós podemos conhecer a vontade preceptiva, que é essa aqui. Essa aqui é a vontade, os mandamentos de Deus. Então, essa vontade nós podemos conhecer. E quando nós obedecemos essa vontade, eu tenho certeza de uma coisa, você não vai fugir da vontade decretiva de Deus. Ele é soberano. Essa vontade nós precisamos conhecer, nós precisamos pesquisar, encontrar o tesouro escondido que é o Senhor. É na Bíblia que nós encontramos essa vontade. Mas também o texto, no versículo 4, diz que nós devemos investigar, buscar
cuidadosamente o Senhor e o seu? Nós somos fracos, mas o Senhor é poderoso. Nós somos limitados, mas o Senhor é infinito. Nós passamos por problemas, mas o Senhor é eterno. Nós precisamos do Senhor. Olha só, Salmo 103, olhem nossa Bíblia, bem aqui pertinho, a partir do verso 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo ele aparece, o soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Perceba só nesse texto que nós nascemos, o vento sopra e nós vamos embora. É muito rápido que tudo acaba. É rápido demais. Nós somos limitados, nós temos passado por tantas dores, luto, tristeza. E é por isso que nós vamos diante do Senhor para buscá-lo o seu poder, e o seu poder aqui significa a sua força, porque Ele é o Todo-Poderoso. Você já parou para pensar, quem é o Senhor que eu tenho adorado? Quem é esse Senhor? Abra comigo em Isaías 40, um texto maravilhoso em Isaías 40. Nós vamos ver aqui a partir do verso 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. E se seca quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como pá. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha faltar. Porque, pois, dizeis a Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Aquele que desenrola os céus como cortina. Aquele que conta as estrelas e chama-as pelo nome. Aquele que considera as nações como nada, como um vácuo. Nós somos como um pingo que cai num balde e como um grão de areia na balança. Nós somos nada perto do Senhor. E é exatamente por isso que lá no Salmo 105 nós encontramos esse imperativo. Busquem, investiguem pessoalmente, racionalmente o Senhor e o seu poder. Eu quero fazer uma pergunta para você.
Se nós vamos conhecer esse Senhor, se nós vamos entender o seu poder e quem Ele é através das Escrituras, eu lhe pergunto, você tem lido a Bíblia? Como tem sido o seu tempo com Deus? Você tem feito a sua devocional pessoal? Eu disse para vocês certa vez, e ainda como seminarista na Palavra da Vida, nós tínhamos que, às 6:30 da manhã, ter o nosso tempo devocional. O monitor passaria no quarto, veria se nós estávamos de fato fazendo a nossa devocional. Quantas vezes eu estava com os olhos fechados, só esperando o monitor sair, fingindo que eu estava orando? Não estava fazendo a minha devocional. Não estava tentando compreender o Senhor. Não estava investigando quem de fato Ele é. E eu passo essa pergunta para vocês. Você tem investigado quem o Senhor é? Você tem lido as Escrituras no seu lar? Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia em casa. Tenho certeza. Vivi anos em uma casa em que lá estava aberta a Bíblia no Salmo 23 e no Salmo 91. Só tem esses dois. É assim, né? E a Bíblia fica aberta naqueles dois salmos. Mas eu não lembro de ter parado para ler esses salmos dentro da casa da minha mãe. Não lembro disso. Eu não sei se você tem lido a sua Bíblia. Eu quero dizer para você, você não vai crescer espiritualmente se você não ler a sua Bíblia. Tá bom? Louvado seja o Senhor, porque nós estamos dentro de uma igreja que prega a palavra de Deus. O Senhor é muito bom por isso. Quantas não fazem isso? Nós temos que pensar na nossa vida pessoal. Você pode crescer, sim, nesse momento aqui, de culto público, na comunhão dos irmãos. Mas essa ordem aqui do Senhor para você e para mim essa noite, além de ser geral, ela não está dizendo ao culto público, dizendo a respeito desse culto público, mas ela é pessoal, é para você. Você deve buscar o Senhor, você deve buscar o Senhor lá na sua casa, no seu momento devocional. Você deve investigar quem é esse Senhor. Você deve ir atrás dele. Você não precisa fazer um seminário para isso. Você tem a palavra de Deus. Você deve procurar na palavra de Deus quem é esse Senhor. Busquem o Senhor, busquem o seu poder, investiguem quem é esse Senhor, investigue o poder do Senhor, seus atributos, quem Ele é. O desafio está lançado para você e para mim. Para você e para mim. Mas esse foi apenas o nosso primeiro imperativo. Nós temos um segundo imperativo, que também significa que também é buscar, né? Mas o significado dele é diferente. O primeiro buscar diz respeito a um buscar investigativo, racional. O segundo buscar é muito interessante, irmãos, ele diz respeito a buscar algo que eu quero muito, porque eu desejo, eu tenho paixão. Então, primeiro nós buscamos ao Senhor racionalmente. Nós buscamos ao Senhor porque nós o desejamos. Salmo 63, vamos ouvir aqui as palavras de Davi. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Perceba você no Salmo 63, versículo 1, que Davi reconhece as mesmas coisas que reconhece lá no Salmo 105. Deus, o Senhor, e a força do Senhor. Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. O que deixa você ansioso e ansiosa? Você fica ansioso porque ainda não vai dar para pagar a conta de energia? Você fica ansioso ou ansiosa porque você queria aquela vestimenta que você viu e ela é um pouquinho melhor? Você fica ansioso ou ansiosa com as provas que você vai ter que fazer na faculdade ou no colégio? Você fica ansioso ou ansiosa com o seu trabalho e com as dificuldades que ele apresenta? Davi ficava ansioso para buscar ao Senhor. É isso que deixava Davi aqui ansioso, a busca por Deus. E o corpo dele sentia isso: a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como a terra árida almeja a água. Note você que a terra árida precisa da água, como o nosso corpo também precisa de Deus. E Davi reconhece isso. A terra árida está clamando por água. Davi está clamando por Deus. Ela sem a água é seca, dura, não produz fruto, não tem vida. Nós também. Sem Deus somos secos, duros, não produzimos frutos, estamos sem vida. Então, quando nós vamos buscar ao Senhor, nós o buscamos entendendo que Ele é racionalmente, nós o buscamos porque nós o amamos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então, nós vamos atrás desse Senhor porque nós estamos, em certo sentido, desejosos por Ele. Porque Ele é deleitoso.
Eu não queria usar a palavra apaixonados, né? Mas significa isso nesse texto. Devoção. Nós vamos atrás do Senhor porque nós somos devotos a Ele. Então, talvez você esteja aqui essa noite e pense assim, bom, Mateus, eu faço sim a minha devocional todos os dias. Eu uso comentários bíblicos, eu uso uma devocional preparada. Isso é ótimo, continue fazendo. Mas eu não sei se você busca o Senhor nessa devocional como uma tarefa ou porque você o ama. Porque o texto está nos exortando porque nós vamos a buscá-lo, porque nós o amamos, porque somos devotos a Ele. Você tem buscado a Deus porque você é devoto a Ele? Porque você tem devoção verdadeira? Não vai bastar se for só no conhecimento. Precisa passar para o coração. Luz na mente, fogo no coração. Nós precisamos buscar ao Senhor, entendendo quem Ele é nas Escrituras, mas também buscá-lo amando-o, desejando-o, nos deleitando nele. Mas note você aí no verso 4, buscai perpetuamente o quê? A sua presença, a face de Deus. É como se você estivesse entrando no Santo dos Santos, cara a cara com Deus. Talvez aqui porque eles estavam trazendo a Arca da Aliança, a presença de Deus era a Arca da Aliança. E Davi está dizendo, busquem a presença desse Deus, estar perto dele. Intimidade, irmãos, intimidade com Deus. Nós devemos buscar a Deus racionalmente, buscar a Deus de coração, querendo ter intimidade com Ele. Mas fica mais difícil quando nós olhamos essa palavra perpetuamente. Você sabe o que significa perpetuamente, né? Para sempre. Mas não é um para sempre que vai começar amanhã nesse texto. Ele começa hoje e vai durar para sempre. Então é constante, é diário. Fica um pouco mais difícil. Porque diz para nós o texto que nós não podemos buscar esse Senhor para ter intimidade com Ele apenas aqui na IBD e no culto à noite, ou no culto de quarta-feira. Nós devemos buscar esse Senhor diariamente, constantemente, perpetuamente. Não é apenas um novo céu e nova terra que nós vamos buscar. Nós o buscamos hoje, porque nós o amamos hoje, porque nós precisamos conhecê-lo hoje. Estando face a face com Deus. Essa foi a oração de Cristo Jesus por nós, em João capítulo 17, verso 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba que Jesus está dizendo o seguinte, Pai, como eu sou um com o Senhor, que os meus sejam um conosco. Intimidade. Você se sente parte de Cristo? Amado por Ele? Jesus te ama, querido. Jesus ama você. Você sente isso? Intimidade. Ter um relacionamento pessoal com Ele. Não é apenas saber, não é apenas sentir. As duas coisas precisam andar juntas. E nós precisamos conhecê-lo intimamente, relacionalmente. Eu preciso aqui mais uma vez comparar com o casamento, como eu já fiz uma vez antes. Seria impossível ter um bom relacionamento com a Maeli se eu não conversasse com ela todos os dias. Seria impossível. Imagine você que eu chego na porta de casa, nosso aniversário de casamento. Um buquê de rosas, uma caixa de chocolate. Ela está olhando lá fora fazendo assim. E aí eu digo, olha, é minha obrigação dar um buquê para você e uma caixa de chocolate porque você é minha esposa. Então toma. E aí, mulheres? A espinho no meu rosto, o chocolate a voar, né? Mas muda completamente se eu chego em casa e digo, eu te amo. E por isso eu estou trazendo esse buquê de rosa para você e essa caixa de chocolate. Nós buscamos ao Senhor não apenas como uma obrigação, mas porque nós o amamos. Isso é intimidade. E quando nós olhamos para esse texto, se o primeiro dizia respeito às Escrituras, o segundo texto diz respeito à oração. Como está a sua vida de oração? Certa vez, um grupo de pastores estava reunido. E eles estavam discutindo entre si o que é orar sem cessar. Eles não sabiam responder a pergunta quando uma jovem entrou na sala para servi-los com o alimento que ela havia preparado. Então, eles decidiram perguntar para aquela jovem, o que é orar sem cessar para você? Porque nós temos tantas coisas para fazer durante o dia, como é que nós podemos ficar parando para orar sem cessar? E ela disse, meu senhor, isso é muito fácil.
Não é tão complicado assim de se entender. Hoje, por exemplo, pela manhã, quando eu acordei e mudei a minha roupa, eu pedi para que o Senhor me vestisse com roupas limpas, para que me santificasse, para que eu fosse pura, para que tirasse, despisse de mim tudo aquilo que não agrada a Ele. Também, quando eu estava limpando a casa para vocês chegarem, tirando toda a poeira, eu pedia para que o Senhor me limpasse, me santificasse, tirasse de mim toda a imperfeição. E preparando esse alimento, eu orava para que o Senhor me alimentasse de si mesmo, porque Ele é o pão da vida. Diariamente, nós andamos com o Senhor, sem cessar. Passe o dia com Deus. Passe o dia com Deus. Nós vamos ver mais à frente aqui nosso terceiro imperativo, que é lembrar. Mas primeiro, nesse buscar, nessa intimidade com Deus, eu quero que nós notemos aqui rapidamente o Salmo 119, a partir do verso 9 até o 16. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 119, do 9 até o 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Do início ao fim, esse salmo é um salmo que mostra o desejo do salmista pela palavra. Mas enquanto ele está desejando a palavra e reconhecendo que é apenas através da palavra que nós fugimos do pecado, que nós somos santificados, o que ele está fazendo? Orando. Perceba que ele está falando com quem? Com Deus. Ele chega a dizer no verso 17, 19, seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Ele está em oração para que o Senhor desvende os olhos, para que ele possa de uma melhor forma observar a Escritura. Também o versículo 27, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Senhor, faz com que eu perceba os teus preceitos, para que eu medite então, para que eu lembre, nós vamos ver agora, para que eu lembre das tuas maravilhas, para que eu lembre quem é o Senhor, do que o Senhor tem feito por mim. Nós precisamos da Escritura, nós precisamos da oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Não é assim? Acho que vai ser a última vez que eu vou cantar aqui para vocês. Nós precisamos, assim como nós cantamos para as crianças, ler a Bíblia e fazer oração se nós quisermos crescer, porque quem não ora e a Bíblia não lê, é isso. O único meio de crescer na graça e no conhecimento do Senhor é através da Santa Escritura e através da oração. Mas talvez você seja de fato muito atarefado. Talvez você tenha muitos trabalhos, muitos compromissos, muitas interrupções. E eu quero que você se lembre de Jesus. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Eu não vou ler o texto, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Por favor, seja bereano e veja se eu estou dizendo a verdade. Vai lá. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21 até o 35. Jesus entra na sinagoga, começa a pregar, é interrompido por um demônio, expulsa o demônio. De lá ele vai para a casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro. Então pessoas da cidade começam a se juntar na porta da casa. Jesus começa a curar aquelas pessoas e pregar para aquelas pessoas, até que a noite vai entrando e Jesus agora já está na madrugada. Mas o versículo 35 nos diz, ainda de madrugada, ele se levantou, foi para um lugar deserto e ali orava. O próprio Cristo, sendo um com o Pai, o próprio Deus, tendo diversas interrupções e compromissos, era alguém compromissado, o doutor Jesus, curando pessoas, expulsando demônios, pregando, mas ele se levanta pela madrugada para que então ele possa orar. Eu não estou dizendo que é na madrugada que você deve fazer, tá bom? Não é isso. Mas você precisa reservar um tempo. Você precisa fazer isso. Seus compromissos são importantes, eu tenho certeza disso. Mas a oração
é muito mais. A palavra é muito mais. É difícil ler a Bíblia. É difícil orar. Mas o texto está nos dando uma ordem, não uma opção. Como cristãos verdadeiros, nós precisamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Se lembre do joinha, tá bom? Buscar ao Senhor. Mas também, nosso terceiro imperativo, nós precisamos lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. O Salmo 105, como um todo, vai lembrar a libertação que Deus deu ao povo de Israel, tirando-os do Egito. E o Senhor foi até o Egito, libertou-os da escravidão, deu aquilo que eles precisavam e fez com que o povo caminhasse, então, através do deserto, suprindo as suas necessidades. O Senhor julga o Egito, confrontando cada deus que o Egito tinha. O Deus em forma de sapo, Deus manda as rãs. O Deus que podia mudar a cor, mudar a água para o sangue, e Deus faz assim. O Deus que controlava e dava saúde, Deus manda a úlcera. O Deus sol, e Deus manda a escuridão. E por fim, o próprio faraó, aquele que controlava a vida, e Deus faz o quê? Mata os primogênitos. Deus confronta cada Deus no Egito para libertar o seu povo, para levá-los a um lugar de descanso. Isso te lembra alguma coisa? Salvação. A salvação em Cristo Jesus. O Senhor vem ao nosso encontro, nos faz sair de onde nós estávamos, da escravidão, e nos transporta então para o reino do Filho do seu amor, Colossenses capítulo 1, verso 13. O Senhor nos transporta, o Senhor nos tira do império das trevas. Que amor, irmãos. O próprio Deus, sustentador de todas as coisas, se faz um bebê, entra no ventre da mulher, tem que ser dependente de um pai e uma mãe pecadores. De maneira inexplicável, Deus se separa de Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus diz na cruz do Calvário. Então ele morre pelo pecador. É um grande motivo para lembrar dessa maravilha, não é mesmo? Dos prodígios do Senhor e dos juízos dos seus lábios, das obras dele. Todo o Salmo vai falar sobre essa obra da libertação do Egito, com o propósito de que o povo se lembre. Nós conhecemos Deuteronômio, capítulo 6, em que o povo é exortado para que lembre, para que fale aos filhos, para que anote na porta da casa, para que coloque no pescoço, na testa, para que não se esqueça de quem é o Senhor e dos seus mandamentos. Se nós não lembrarmos aos filhos quem é o Senhor, eu não sei se daqui 30 anos mais nós estaremos aqui como igreja. Isso deve sim te deixar assustado, me deixa assustado. Onde nós estaremos quando a Igreja Cristo da Vida vai fazer 60 anos? Será que ela estará viva ainda? Se nós não lembrarmos a outra geração, a próxima geração, se nós não falarmos sobre os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, essa é a ordem. Como no Salmo 78, nós devemos passar tudo aquilo que o Senhor fez, para que o outro lembre. O que ocupa os seus pensamentos? O que ocupa os seus pensamentos? A exortação para nós é que o que deve ocupar os nossos pensamentos é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você tem decorado os versículos bíblicos? Tem anotado? Tem parado para ler? Para meditar? Não é uma meditação como no yoga. Não estou falando para você colocar um tapete, cruzar as pernas e ficar assim, não. Como no budismo, não é essa a meditação. Mas a meditação é considerar aquilo que a palavra diz. E lembrar aquilo que a palavra diz. E lembrar aquilo que a palavra diz. E lembrar aquilo que a palavra diz. Lembrai-vos das maravilhas que fez, é a exortação. E nós não vamos conseguir lembrar se nós primeiro não pesquisarmos na Escritura quem é esse Senhor. Se nós primeiro não desejarmos a esse Senhor. Sem isso, nós não vamos lembrar de quem é esse Senhor. Você já se pegou em algum momento de tribulação? Você não sabe mais o que está acontecendo. Você está perdido, está sem chão, não é assim que a gente fala? E aí o nosso último recurso é o Senhor. Nosso último recurso. Como nós perdemos, como diz a música do cantor cristão, nós perdemos muito, porque nós não vamos a Deus em oração. Nós perdemos demais. Nós temos o recurso que é a oração. Vocês não têm porque não pedem, diz o Senhor Jesus.
Porque se vocês pedissem, vocês teriam. Então peçam e recebereis. Batam na porta e ela vai se abrir. Acaso o Senhor não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Em Lucas 11. O Senhor Jesus nos exorta também da mesma forma a nos lembrarmos e a irmos diante do Senhor, a pedirmos a Ele. Sem isso, nós não vamos lembrar, irmãos. Não vamos lembrar das maravilhas de Deus. Eu não sei se nesse momento você conseguiria se levantar e citar uma maravilha de Deus nesse dia. Eu não sei se nesse dia também você orou ao Senhor, sem que outra pessoa aqui na frente orasse junto com você. Eu não sei se nesse dia também você leu as Escrituras, sem ser na nossa IBD, ou agora no culto à noite. Nós não vamos crescer se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não lembrarmos do Senhor. Mas não fique triste, há esperança. Há esperança. O texto continua no verso 6. Vocês que devem buscar, vocês que devem lembrar, vós, descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seus escolhidos, porque Ele é o Senhor, o nosso Deus. Aqui, nós vamos aplicar como para o povo de Deus. Se Deus escolheu você, Ele vai te manter até o fim. Aleluia. Romanos capítulo 8. Quem pode nos separar desse amor? Quem pode? Ninguém. Nem as coisas mais terríveis. Nem o inimigo final, o último a ser vencido, que é a morte e o inferno. Eles não podem nos separar do amor de Deus. Jesus diz em João 10, eu tenho as minhas ovelhas, eu as conheço, as chamo pelo nome, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. O Senhor vai manter você até o fim. O Senhor vai fazer com que você persevere até o fim. A esperança para você, a esperança para mim. Mas que hoje, nesse dia, você tome uma decisão. E essa decisão é buscar ao Senhor. Uma busca pessoal. Repita comigo. Uma busca pessoal. Uma busca pessoal. Que você tome essa decisão. Mas eu quero fazer algumas aplicações que dizem respeito a dicas bem práticas para nós, irmãos. E aqui eu vou encerrar, tá bom? Dicas práticas para nós, para que tenhamos nosso tempo devocional, na nossa busca pessoal. A primeira delas é leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Se esforce para que você leia a Bíblia todos os dias. Não falte. Coloque no calendário. Anote onde você está. Se volte no próximo capítulo. Você não precisa ler a Bíblia toda todos os dias. Não é isso, tá bom? Não sei se eu escrevi isso. Mas se você conseguir fazer, faça também. Mas não a Bíblia toda todos os dias, mas é a Bíblia todos os dias. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Você não vai crescer se você não ler a Bíblia todos os dias. Faça isso particularmente, intimamente, com a sua família. Leia a Bíblia. O segundo, reserve um horário. Reserve o melhor horário. Talvez o melhor horário para você seja de 4, 3 da manhã. Né? Talvez o melhor horário para você seja às 11 da noite. Às 3 da tarde. Difícil quando chega aquele sono, depois vai sair, não é mesmo? Mas se for o melhor horário, eu quero incentivar você a reservar esse horário para ler a Bíblia, para ter o seu tempo devocional. Leia todos os dias e reserve um horário para isso. Coloque o despertador no seu celular. Nós temos quase uma extensão do nosso corpo aqui, não é mesmo? Quase com o terceiro braço, o celular que nós temos, o aparelho que nós andamos com ele. Então coloque aqui um despertador ou no seu relógio e reserve aquele horário. Você não vai precisar passar horas lendo a Bíblia e horas orando. Não é isso. Não é a quantidade, o tempo da sua oração que vai te fazer mais santo. Mas é a sua perseverança, a sua devoção a Deus. Então reserve um tempo específico para isso. Reserve um horário. E leia a Bíblia. Terceiro, faça leituras sequenciais. O que é isso? Eu quero incentivar você a ler a Bíblia sequencialmente. Não estou dizendo que você precisa começar em Gênesis até chegar a Apocalipse. Mas estou dizendo que, por exemplo, você pode abrir os Salmos e você vai ler, então, 2 Salmos. Escreva as suas considerações. Pergunte ao pastor se você tem uma dúvida. Eu estou dando uma outra tarefa para o pastor. Pergunte, tire dúvidas. Mas escreva as suas considerações. Leia sequencialmente as Escrituras até que você leia a Bíblia toda. Leia 4 capítulos do Antigo Testamento de manhã, 4 capítulos do Novo Testamento à noite. Se você não tem todo esse tempo, leia 2 capítulos do Antigo Testamento de manhã,
2 à noite, mas leia sequencialmente as Escrituras, para que nós conheçamos. Há 2 anos atrás, nós aplicamos nos jovens, 1 Samuel, quantas coisas eu não sabia de 1 Samuel, quantas coisas, irmãos, não sabia. Mas foi lendo, descobrindo, e eu tenho certeza que se eu voltar lá agora, eu vou descobrir outras coisas, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, leia sequencialmente as Escrituras. 4º ponto, tenha um caderno de oração. Muitas vezes, eu não sei se você faz isso, eu já fiz. Alguém me apresenta uma dificuldade, eu digo, eu vou orar por ti. Mas eu esqueço. Qual era a dificuldade, meu Deus? E agora? Então, escreva isso. Tenha um caderno de oração. Hoje eu vou orar por tal pessoa, por tal necessidade. Anote isso. Tenha um caderno de oração. Nesse momento em que você vai reservar no dia e parar, que você então abra o seu caderno de oração e apresente esses motivos. O pastor John Piper dizia que ele começava então orando pelas nações, pelas missões. Orava depois então pela igreja. E ele termina a oração, ele dizia que essa parte final da oração dele é o que demora mais tempo, orando por si mesmo, porque ele sabe que é ele que tem mais necessidade. Então, ore pelas nações, por missões. Ore pela nossa cidade, pelo nosso país. Ore pela família, ore pela igreja e ore por si mesmo. Escreva isso, tenha um caderno de oração. Coloque as necessidades nesse caderno. As suas necessidades, as necessidades dos outros irmãos. Chegue com o irmão aqui na igreja e pergunte: o que você quer que eu ore por ti? Qual é o seu motivo de oração? E anote isso. Então, reserve o seu tempo durante o dia para que você ore a Deus, para que você leia as Escrituras. Por fim, não desista. O diabo vai tentar você. O seu pecado vai tentar impedir você. Mas não desista. Persevere. Falhou hoje, lute para fazer amanhã. Falhou depois de amanhã, faça depois. Mas não desista, nunca. Vá em frente, lendo a Bíblia todos os dias, reservando um horário para isso, lendo sequencialmente as Escrituras, tendo um caderno de oração, para que você aí conheça de fato as Escrituras, para que você conheça a Deus, o Senhor, o nosso Senhor. Você quer assumir esse compromisso? Se você quer, eu peço que você levante a sua mão, dando esse joinha. Pode levantar. Uma busca pessoal. Olha, vocês levantaram, está sendo filmado. Uma busca pessoal. Uma busca pessoal. Que Deus seja louvado e que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Deus abençoe.